Senhor presidente, novamente, boa noite. Vereadora Flávia, nobres pares, público presente, Guilherme. Já conversamos pessoalmente, não é? O vereador ele é eleito para a cidade toda, né? Mas, como eu fui justo com você, faço questão de dizer publicamente, são tantas pautas na cidade, então a gente precisa priorizar, não é? Mas, em nenhum momento, esqueça que esse vereador respeita muito a causa de vocês, né? Bom trabalho para você. Eu queria falar um pouquinho também, começar a questão que eu sempre, pedagogicamente, Novembro Azul, a importância do câncer de próstata. Então, ele começou com um grupo de amigos, estavam num bar na Austrália, num pub, e aí pensaram em fazer uma campanha para a prevenção do câncer de próstata. Se espalhou pelo mundo todo, e lá na Austrália, eles chamam de Movember, não é? Eles misturam o mustache do bigode com o mês de novembro, a gente fez o Novembro Azul. Então, fica aí um lembrete para que a nossa Secretaria de Saúde promova cada vez mais, não é? Eu venho do setor privado, ainda o tabu é muito grande da questão, principalmente do exame do câncer de próstata, não é? Então, cada vez que a gente tiver a oportunidade para conscientizar as pessoas, a gente tem uma oportunidade, talvez, de salvar uma vida. Naturalmente, nas rodas de conversa, talvez até por uma sociedade machista, não é? Paternalista, a gente cai sempre na piada, mas mesmo que seja através da piada, mas que a piada possa trazer um benefício para as pessoas. Quero falar um pouquinho também, eu recebi a resposta de um dos requerimentos, do 106, que era um requerimento pedindo informação sobre a construção lá do Parque da Capela. Então, me veio a resposta, e eu faço um apelo, na verdade. Porque um dos pontos que a gente perguntou era o seguinte: há projeto de acessibilidade, instalação de rampa para cadeirantes, banheiros adaptados, instalação de corrimão, placa em braille, sinalização de piso tátil, etc. Não é? Principalmente para a questão da inclusão das pessoas com necessidades especiais. A partir da resposta, chegou o item 7. O seguinte: no Parque da Capela, abre aspas, está finalizando a instalação das rampas de acessibilidade, temos 2 banheiros adaptados para as pessoas com deficiência. Então, o meu apelo é que seja revista essa questão. Porque quando a gente pega aqui o termo de referência, lá de 2017, o termo de referência, ele coloca todos os pontos que são obrigações da contratada. Então, eu não consigo enxergar que não é momento ou é uma oportunidade que a gente perde para que o próprio fornecedor que vai fabricar, vai construir ali, o responsável pela implantação do parque na Capela, ele não comece já com toda a questão de inclusão. Então, fica aqui uma sugestão de que seja revista essa questão. Faltaram algumas outras informações, infelizmente é uma praxe, os requerimentos eles não vêm completos, e aí me preocupa, porque a gente perde um tempo, não é, no sentido de ganhar esse tempo, vamos pensar assim, mas falta informação. Então, as pessoas, elas têm eu fico muito feliz que muita gente tem acompanhado. Então, eles perguntam, a própria população tem perguntado, qual que é a resposta do requerimento? Não é? Então, a resposta é essa, está muito claro, que somente foi considerado os banheiros adaptados e a instalação das rampas de acessibilidade. O restante, que até não é uma solicitação do vereador Sandro Rebeca, eu vim assim só como porta-voz da própria comissão, né, das pessoas com deficiência visual, mas infelizmente não tem o corrimão, não tem o braille, não tem o piso tátil, né? Então fica aqui um apelo para que seja revista talvez essa questão. Eu vou mudar um pouquinho a ordem da minha fala, porque eu acho importante a gente retomar essa questão do projeto que a gente votou hoje. Então, como eu disse lá na explicação, para quem começou a assistir a sessão depois, o próprio Tribunal de Contas ele não foi unânime, né, na reconsideração. Então, vereador Valdir, é importante a gente deixar claro que, no ponto de vista do Tribunal de Contas, metade dos juízes não se deram por convencido que o problema econômico de 2015 foi a causa maior. E eu lembro bem, por que eu acho que é tão importante, é uma técnica que eu venho repetidas vezes falando aqui, qualquer método de análise e solução de problema, o primeiro passo dele é reconhecer o problema.
Então, a partir do momento que você faz uma pedida de vistas, ou você pede para revisar a avaliação do Tribunal de Contas, e você não faz a sua lição de casa, a gente está caindo em outro decreto, que é o Decreto-Lei 201/67, que ele fala da gestão pública e responsabilidade fiscal. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade fiscal dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara. 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas. 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio, alheio, etc. Então, com todo o respeito que me tem o Tribunal de Contas, eu não preciso concordar com ele. Porque o que aconteceu quando a gente levantou essas informações? Não vou ser repetitivo, vou falar alguns itens, outros itens que eu não falei na época. Por exemplo, despesa com pessoal. Após os ajustes da fiscalização, então o tribunal veio até Vinhedo, fiscalizou, apontou e ele alertou. No final do quadrimestre de 2015, ou seja, no final do ano de 2015, se a causa realmente era a queda tão brusca na arrecadação e o problema econômico que assolava o país, por que esperou até 2015, ou o final, o último quadrimestre, e atingiu 54,18% da receita corrente líquida? Com base no artigo 59, o Poder Executivo Municipal foi alertado por 2 vezes, em abril e agosto, quanto à superação dos 90% do específico limite da despesa laboral. E mesmo assim, não promoveu nenhuma medida tendente a reduzir os gastos com o pessoal. Então, aqui, me assusta quando eu vejo o Poder Executivo fazer as propagandas que ele faz e não reconhecer um erro como esse. Vou mais além. O município de Vinhedo não atingiu a meta prevista dos 5,3% do IDEB. Os pontos positivos que nós temos aqui em Vinhedo, e aqui eu faço questão de deixar bem claro, é porque a gente tem uma classe de professoras e professores muito dedicadas. Eu sei o que é estar dentro da sala de aula e me assusta quando, e aqui não tem nenhum preconceito não, é uma questão real, me assusta quando eu vejo pessoas que não têm experiência dentro da sala de aula querer dar palpite para os professores e professoras, nem ouve os professores e professoras. E aí vou mais além. Por isso que eu quis relembrar. Na Policlínica, localizada no bairro da Capela, o mais populoso do município, verificamos que a demanda por serviços médicos é alta e a estrutura local exige melhorias. Então, a gente passou 2015, passou 2016, 17, 18, e aí, se a gente for lá, infelizmente, agora, 2019, a Policlínica continua um bairro populoso, e a demanda por serviço médico alta, e a gente não tem uma ação concreta lá. Pior ainda, o que foi feito? A retirada do atendimento da UPA, a restrição do atendimento até as 19 horas, concentrando ali na Santa Casa. Um outro item que eu quero lembrar também, que me assusta quando a prefeitura não assume os seus erros. Em 2015, o controle interno municipal possui um caráter pró-forma. O que ele chamou de pró-forma? O controle interno não apresenta relatórios periódicos. Então, a gente separa quando a gente quer monitorar e quando a gente quer verificar. Se você faz um monitoramento, você vai ali no extintor de incêndio, aí você olha, opa, está vencido, só que você não registrou. Quando se propõe um controle interno, tem que ter pelo menos um único relatório. O único relatório que eles encontraram não condiz com as funções institucionais que deve ter o controle interno. Aí eu me pergunto, o que é o poder... Em 2015, o que a crise econômica interfere em você não fazer um controle interno, no mínimo, eficiente? Ele continua. O relatório apresenta-se limitado, informando situações positivas que não necessitam de ajustes, o que, obviamente, não é função institucional do controle interno. Quando a gente faz auditoria de manutenção, a primeira dica de manutenção é quando todas as datas de manutenção corretiva e preventiva não foram alteradas. Porque a gente sabe que o mundo real, ele precisa de um ajuste constante. Então, a minha conclusão, eu fiz questão de falar na minha fala livre, porque, infelizmente, o contraditório da prefeitura, ele não se baseia numa busca de melhoria. Estamos aí no final de 2019, e eu vejo o Poder Executivo ainda tentando se esconder e não assumindo seus grandes problemas. Durante essa semana eu vou fazer alguns requerimentos, porque eu acho que ajuda a prefeitura. Tem muita gente trabalhando ali, óbvio. A Sanebave hoje, o que ela fez de intervenção lá no Alto do Morumbi, porque infelizmente uma ação incorreta
trouxe maus resultados. Assumiu, ligou para mim e falou assim, a gente vai corrigir. Então, por essa noite é só, tem outros assuntos para completar, mas fica aí a dica. Assumir os erros para ir para frente.